E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui em Santa Maria pela primeira vez. Queria agradecer aos organizadores do evento por terem ido me buscar lá em São Paulo para vir aqui, ser o primeiro dublador a vir aqui no evento de vocês, né? Para mim isso é uma honra. Daqui a uns 10 anos, quando vocês já conhecerem outros dubladores, tal, vocês vão lembrar, falando, pô, mas o primeiro que veio aqui foi o Elcio, tá? Aquele bonitão, carequinha, né? Aí, então assim, queria agradecer ao convite, por eles terem me buscar em São Paulo, dar os parabéns pela organização do evento. O evento está crescendo a cada dia, pelo que eu fiquei sabendo, a cada ano, né? Então vocês, os organizadores estão de parabéns por organizar o evento, mas assim, eles organizam, né? Quem faz o evento são vocês, então parabéns para vocês por esse evento bonito, tá todo mundo se divertindo. Espero que amanhã também vocês voltem aí, se divirtam e tal. Bom, eu vim aqui para bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre a minha carreira, falar um pouquinho sobre a dublagem de uma maneira geral, lembrar alguns personagens que eu fiz, que vocês conhecem, outros que vocês nem sabiam que era eu que fazia, tá? Trouxe algumas amostras aqui que a gente de vez em quando vai relembrar, são trechinhos bem curtinhos, tal. Enfim, vamos bater um papo, tá legal? Aí daqui um pouquinho a gente abre para perguntas, né? Alguém pode ter alguma curiosidade, quer fazer alguma pergunta sobre a profissão, sobre dublagem de uma maneira geral. Tá legal? Então só para acordar para o pessoal se ligar, a gente só vai dar um start assim com... Agora todo mundo já se ligou, né? Então vamos conversar. Quem quiser falar mais ainda do que eu, por favor, vem aqui na frente, tá? Pega o microfone e aí fala mais alto do que eu, porque senão a gente vai ficar competindo aqui. Bom, eu comecei a dublar porque desde criancinha, na minha época, faz tempo, né? Não tinha anime, não tinha tokusatsu. Tinha Hanna-Barbera, era isso que eu via na minha infância. Aqueles desenhinhos que vocês acham que é tudo água com açúcar, né? Que não tem graça. Mas era o que eu via na minha infância. E desde aquela época eu já ficava tentando fazer as vozes daqueles personagens, né? E quis o destino que depois de muitos anos, quando eu me tornei ator profissional, que é uma primeira condição para quem, se alguém deseja ser dublador algum dia na vida, precisa primeiro ser ator profissional. Aí sim é que vai dublar. Dublagem é uma das funções do ator profissional, né? O ator pode atuar no teatro, no cinema, comerciais, novela, enfim. E pode dublar também. É uma das funções do ator, mas precisa ser profissional, ator profissional para dublar. Bom, quando eu decidi ser ator, quis o destino que eu viesse a participar de testes para fazer voz daqueles personagens que eu via quando era criancinha. Por exemplo, o Zé Colmeia, que não é não é do... Eu, quando era pequenininho, eu assisti o Zé Colmeia e depois dublei bastante por um tempinho em São Paulo, vários desenhos do Zé Colmeia. Eu sou o urso mais esperto que o urso comum, amiguinho. Quando eu era, além do Zé Colmeia, ainda teve outro também que eu assistia quando eu era molequinho e tal, né? Que ele falava assim. Puxa vida, o Pluto é filho da Pluta. Era o Pateta, que hoje nem dublo mais, né? Porque tem essas coisas também. Às vezes, com o tempo, eles vão trocando as vozes. Tem aquela coisa de se o filme é dublado em São Paulo, é um ator que faz. Se é no Rio de Janeiro, é outro ator que faz. O mercado de dublagem, ele fica meio nesse caminho aí, né? Rio, São Paulo, Rio. Nada impede que vocês façam um estúdio de dublagem aqui no Sul e comecem a dublar também. Bom, mas enfim, quando eu comecei a dublar, era a época dos tokusatsu. Vocês sabem o que é isso, não? Sabe nada. Só os mais barbados aí que sabem, né? Assistiam isso? Quem que viu e conhece, sabe? 10% da sala.
Primeira vez na vida que eu dublei. Bom, vocês sabem, como qualquer profissão, qualquer trabalho, né? É o estagiário, né? Aquele que vai lá e vai buscar café e tal, a mesma coisa. Dublador é a mesma coisa. Você começa dublando fazendo o quê? Vozerio. O que é vozerio? É isso que vocês fazem aqui, que vocês estão fazendo. Conversando um do lado do outro, não sei o quê. Todo filme tem vozerio. É o vozerio do restaurante, do estádio de futebol, vozerio da rua, acidente, é rádio de polícia e todo mundo conversando na cena e tal. Isso é o vozerio. Então todo mundo que começa a dublar, começa no vozerio. Que é pra perder o medo do microfone, né? Porque você assiste assim, na minha época não tinha curso, né? Eu vou falar disso. Você ia pro estúdio, ficava assistindo o pessoal mais antigo dublar, falava, caramba, pô, mas isso é fácil, não é aí que eu faço. E aí a hora que você vai lá, você treina, as pernas balançam, a voz não sai, você entra errado, não consegue sincronizar, é falta de prática, né? Mas então todo mundo começa com vozerio. A primeira vez que eu dublei na minha vida, vamos ver se não tem um assistente, ele tá debaixo da mesa. Vamos ver se a gente acha aqui, era uma série chamada Flashman. Primeira dublagem. Vamos ver se dá, a gente já vê se dá para assistir. Vê se vocês conseguem identificar minha voz nesse meio aí, dessa lambança. E de outra voz que vocês conhecem muito também. Eu dublei um cone, é isso? Muito gostoso. É verdade. Vamos nos divertir muito. Ninguém sabe quem é quem, hein? Quem tá falando? Só pra vocês verem o que é um vozerio. E foi a primeira vez que eu gravei minha voz, eu não deu nem pra ver onde tava, né? Eu tava naquele bolo ali. E não tava só a minha voz não, tava a voz do Ceia Seu Viadinho, tá ligado? Ali. Não o viadinho, o pai do viadinho. Quer dizer, o pai do... Bom, vocês sabem, era o Baroli que tava ali também no vozerio. Isso só pra vocês terem uma ideia. Então a primeira vez eu vi minha voz gravada, eu falei assim, caraca, dublei, né? Imagina, não dava nem pra saber quem era ali. Bom, mas enfim, aí você começa fazendo isso, vai se enturmando, vai perdendo o medo do microfone e vem o primeiro personagem. Na verdade não é um personagem, é uma coisa, uma pontinha, né? É o barman que fala, pois não, senhor? Vai comer o quê? Acabou sua participação no filme. Você vai se soltando até crescendo, tá? Até começar a fazer personagens maiores. E aí veio então o primeiro personagem. Tá dando um monte de puff aqui, sabe que eu tô ficando? O primeiro personagem grande que eu fiz. Vocês ouvem assim lá no fundo ou não? Ouve bem? Ah, então eu vou falar isso. Não, se vocês falarem que não, eu pego de novo. Dá pra ouvir bem, não dá? Ah, então beleza. Então assim, e aí o primeiro grande que eu fiz, que é esse aqui, ó. Essa camiseta é... Não queiram, porque só eu tenho, tá? É o Charivan. Alguém conhece? Só os pais, os tios que conhecem. Golpe fatal Charivan! Era tudo pra cima, assim. Ali eu tava aprendendo a dublar, né? Comecei a aprender a dublar ali. Por quê? Quando você pega um personagem maior, que fala mais no filme, óbvio, né? Você treina mais, você fala mais. E aí, ao invés de trabalhar 1 hora por semana, você passa a trabalhar 4 horas por dia. Cara, é muito, né? Aí você já sai de lá achando que já sabe tudo, né? Estou aprendendo até hoje, mas foi ali com o Charivan que eu comecei. E aí, logo em seguida do Charivan, veio, aí já mais conhecido, mais bonitão, que é esse aqui. Black Kamen Rider! E ó, velho também. E depois virou Kamen Rider Black LX! E aí tinha assim outros, né? Porque muitos estúdios, a gente trabalha em vários estúdios ao mesmo tempo não. No mesmo dia eu trabalho em 5, 6 estúdios diferentes. E era a época dos Tokusatsu, tava bombando, então era um atrás do outro. Acabou um, começava outro, às vezes estava dublando num estúdio um, no outro. Então assim, eu acabei fazendo ponta em vários outros Tokusatsu.
Vamos ver se vocês lembram aí. Giban, Jiraiya, Spilvan. Jaspion é mais velho. Foi, acho que o primeiro. Foi antes de tudo isso aqui, eu não dublava ainda Jaspion. Teve Google Five. Tinha um tosco demais. Você via os fios pendurados, estourava uma pólvora assim, um cara aparecia no meio. Bem tosco, aquelas roupinhas de brechó assim. Lion Man! Desculpa se alguém era fã de Lion Man, mas era bem tosco. É bem tosquinho. Era bem tosquinho. E aí, enfim, tiveram vários, né? Spilvan. Enfim, já falei um monte. Vamos lembrar um qualquer. Cadê? Vamos ver um qualquer aqui, por exemplo. Não, tem um que. Vê se tem Spilvan aqui. Eu fazia fazia um vilão. Ator gosta de fazer vilão. Eles me chamam para fazer os mocinhos, os engraçados. Mas é legal fazer o vilão. Vocês não gostam dos vilões? Não é legal? Ranger vai atacar Spilvan até a última gota. Olha, minha cara. E o último golpe será de vocês. Com esta espada. Parece minha voz. Atenção, vejam a minha pesquisa. Vocês vão espetar nesse equipamento vital e nesse comportador central. Olha a voz. Este momento será a última respiração de Spilvan. Essa tática vai funcionar sem erro. Eu tenho certeza disso. Interpretação dura, fria, né? É uma mistura de Ney Mato Grosso com... Ney Mato Grosso oriental, assim, né? Tinha um ratinho que ficava andando aqui, assim, enfim. Eu me achando, né? Ficava fazendo vilão, então eu quero fazer uma voz mais grave, então... Travava aqui a garganta, enfim. Hoje, se fosse dublar, ia dublar um pouquinho melhor que isso. Bom, tiveram outras pontinhas. Machine Man também fazia Machine Man. Machine Man fazia a voz do Marara. Era a Marara do vilão. Era bem legal. Bom, aí depois dos tokusatsu apareceram os animes. Foi aí que os dubladores surgiram, né? Porque até então eles não existiam. Eram uma coisa que ninguém sabia de onde vinha aquela voz. Com a chegada dos animes, Cavaleiros, não sei se vocês já ouviram falar, Cavaleiros dos Zodíacos, já ouviram falar, né? É um animezinho que tem ali. Né? Nossa Senhora. Fez fama ali nos 90. Aí ele trouxe junto uma coisa que é da cultura oriental, né? No Japão, eles cultuam muito os dubladores, as vozes e tal. Então aquilo foi uma surpresa pra gente que dublava. Eu estava começando ainda, tinha pouco tempo de carreira, mas tinha colegas com 15 anos já dublando. Ninguém sabia quem era, né? As vozes de criança, naquela época, eram feitas pelas mulheres. Toda mulher que fazia voz de criança. Não tinha criança dublando. Eles achavam que as crianças não eram capazes de dublar, né? Então era a mulherada que fazia, trabalhava mais, né? Fazia as vozes de criança, ficava aquela coisa caricata, né? Bom, enfim. Aí com a chegada dos animes, começaram a aparecer os otakus. Começaram a aparecer as revistas especializadas, né? Herói, acho que antes da Herói, tinha Animax, todas essas revistas começaram a aparecer, e aí os otakus começaram a surgir, como formigas, né? Brotando do chão, vão se organizando, e foi muito legal porque aí eles começaram a se interessar pelo trabalho da gente e a gente viu que a gente existia, né? Poxa vida, alguém quer saber quem sou eu falo e tal. Bom, enfim, começou com Cavaleiros. Eu no começo de Cavaleiros, eu não tinha personagem nenhum. Quem dirigiu a série pela primeira vez foi o Gilberto Baroli e ele me convidou para ajudá-lo na direção. Eu já dublava há algum tempo, sei lá, 4 anos, 3 anos, não lembro. Mas ele achou que eu seria um bom diretor e me chamou para ajudá-lo. E eu fazia umas pontas. Fiz o locutor da Guerra Galáctica no começo, fazia umas pontinhas lá. O Shiryu era dublado pelo Sérgio Rufino, colega, que ficou doente. Já tinham dublado lá, sei lá, 11, 12, 13 episódios. E aí ele não podia mais continuar, não dava para esperar. Eles tinham que trocar a voz do Shiryu. Veio a ordem, vamos trocar. Um cara escorado ali. Então tinha
Então tinha que trocar a voz do Shiryu, tinha que pegar um outro dublador e aí escolheram o dublador do momento. Eu era o dublador do momento, né? O que tava lá no momento. Quem tá aí? Quem tá aí? É o Elcio. Ah, bota ele mesmo. Aí, foi um bom trabalho barato. Não, foi pela semelhança física também, né? E aí eu passei a dublar o Shiryu. Que deu uma sorte. Tinha um chumacinho aqui em cima. Não era igual o seu, você não, mas tinha um chumacinho aqui em cima. Bom, enfim, aí passei a dublar o Shiryu, era a obra do céu, né? Tinha que ser meu, não tem jeito. E dei uma sorte danada, né? Fui dublar justo o cavaleiro mais legal que tem na série, o único macho da série. Pode sim, Libra! Signo superior. Então passei a dublar o Shiryu. E depois de Cavaleiros vieram outros, né? Logo na sequência veio o Samurai Warriors. Isso. Aí eu fiz o César da Luz. E o Sérgio Rufino, ele faz essa série também, que seria o Shiryu, né, até hoje. Que eu não lembro qual é o... Mas ele fazia um dos Samurai Warriors também. E aí apareceram outros. Shurato eu fiz. A Kalanata de Fudomil, era um vilão também. E outros, aí eu não vou lembrar. Dragon Ball, a primeira vez que fizemos o Dragon Ball, eu fazia o... Fazia o Uau. Aí na segunda vez, quando o Dragon Ball virou o quê? GT, X, Y, Z. Aí eu fazia um cara mais parecido comigo, assim, pelo menos na carequinha ele era parecido, né? Eu quero essas estrelas de qualquer jeito! Bem estridente, que é o Pilaf. Que na primeira versão havia sido dublado pelo Borges de Barros, que era um vozeirão, né? Tava ficando engraçado, baixinho, carequinha com vozeirão. Eu gostava mais até. Mas enfim, essas coisas acontecem na dublagem às vezes. Essas substituições que ninguém gosta, né? Nem quem é substituído, nem quem está substituindo e nem quem está assistindo, né? A gente não gosta muda a voz, a gente se acostuma com aquela voz e fala, não, nada a ver. E às vezes até ficou melhor, mas a gente fala, não, nada a ver. O caso muito forte que aconteceu foi Lost. Vocês assistiram essa série? Então, a gente começou dublando Lost em São Paulo e de repente eles mudaram, mudou todo mundo, a voz de todo mundo, imagina. Já tinha ido uma temporada inteira. Aí você vai ouvir e fala assim, não, mas essa aí é outra série, não é a mesma, não é possível. E assim, é o fato de acostumar com a voz, né? Cavaleiros, porque é um fenômeno. Vocês, ou quem na época pegou Cavaleiros para ver, conheceu Cavaleiros em português, né? Ninguém ouvia lá, Rosan Shoryuha! Aquela voz grave, o japonês é pequenininho, né, tal, miudinho, mas tem um vozeirão, né, tudo é grave, estão sempre bravos, né? Eu te amo! Tudo bravo. A interpretação deles é forte, tal. E a gente não. Então vocês conheceram o CDZ em português, aí tudo bem, ninguém reclama da dublagem. Aí pronto, aí depois aprenderam a ir lá na internet, copiar, assistir tudo original. Aí quando vem dublado, vixe, que merda, que porcaria de dublagem, nada a ver. E aí fica criticando, metendo pau nas vozes, o pessoal escolhe lá. Porque vocês já ouviram como é original, a gente não gosta de ouvir. Eu adoro Friends, eu tenho todos os episódios, assisti tudo. Sempre original. Quando eu vi dublado por colegas muito competentes, eu falei, pelo amor de Deus, eu não conseguia assistir um episódio inteiro. Eu falei, não, prefiro ficar com aquele que eu... E eu sou dublador, né? Valorizar. Enfim, só para vocês terem uma ideia de que é assim mesmo, não adianta. Bom, eu vou falando muito, vou ficando rouco. Vamos ver algum anime que vocês... SWAT Cats, por exemplo, vocês viram isso? Nem lembro o que é. Quer ver? Mostra isso aí. Vocês vão ver que é o Shiryu e o Máscara da Morte. Shiryu e o Máscara da Morte. Tá certo, 10 segundos. Supere isso, SWAT Cats. Novo recorde pessoal, 10 segundos na razão 5. Bem, se você está dizendo.
Certamente, eu não vi. É claro que não sei, mas pagou como um motor a combustão. Então como posso saber se fez 10 segundos? Você pode ter desmaiado também. Só inventou isso para arrancar meu rabo. Está feito. 2 entre 3. Valendo. Ele tinha um bordão que era radical! Às vezes a gente usa a mesma voz em vários personagens, vocês não percebem, viu? Quer dizer, percebe se eu falar, né? Mas é a mesma voz que o cara usou no outro personagem lá. Isso acontece muito. Por quê? Dublador, por mais que ele tenha vontade, capacidade de fazer vozes e tal, o que acontece comigo às vezes e com meus colegas? A gente vê um personagem novo, cria uma voz para ele e faz o primeiro episódio e daqui a pouco você já entrou naquela voz que já é mais conhecida, que você já coloca mais facilmente. Quando você vê, você está fazendo a mesma voz do que você fez no outro personagem lá. Mas cabe, não é que não cabe, cabe, combina com a figura, que é o que interessa. Bom, enfim, aí tiveram vários animes, vamos ver se eu lembro mais algum aqui. Pedra dos Sonhos, nossa, isso não é anime, mas é da época de vocês, isso? Pedra dos Sonhos passava na cultura. Hunter vs Hunter é um personagem bem diferente que eu fiz aí. É uma voz diferente, vocês já veem que... Vamos ver então, Hunter vs Hunter. Hunter vs Hunter eu cheguei a... Nossa, galã, hein? Isso é no site, Bom, o meu pedido é porco na brasa. Como é? Porco na brasa? Meu prato favorito é o porco mais perigoso do mundo que vive no bosque. O grande desafio. O grande desafio? Olha o vozerio. O segundo teste começou. O grande desafio agora é atacar o inimigo com seu focinho grande e forte. Se não conseguirem escapar, vão se tornar comida de porco. Pode tirar. Geralmente os arquivos são pequenos, mas um ou outro aí que eu não lembro, ainda não mudei. Enfim, só para vocês verem, é bem mais fácil fazer uma voz assim que a gente não arranha, né? Não estraga a garganta. Uma curiosidade, vocês também é do tempo de vocês, vê se você acha aí, por favor, Contos da Cripta. Chega ali mais pra cima, aí já. Aí. Desce. Tá em ordem alfabética. Aí já é uma coisa que, putz. Quero sugar o seu sangue. Não está bom. Quero sugar o seu sangue. Não é assim. Quero sugar. Olá, crianças. Me pegaram no meio da lição de casa. Seu amigo, o guardião da cripta, acredita fielmente em deseducação contínua. Então, esse aí, porque acontece assim, a gente vai fazer o teste, né? Aí você vê o personagem, você quer ganhar o teste, então você quer escolher a melhor voz que combine melhor pra você ganhar o teste. E aí que você, né? Por quê? Vou fazer o teste aí. Porque combina com a caveirinha, você olha assim. E depois, ganhei o teste e aí eu vou ter que dublar, né? E aí, haja garganta. E ele tinha uma risada que hoje eu nem consigo mais. Tinha que ter muito fôlego. Só que não é só isso que eu fiz aqui. Era 15 segundos rindo assim. E não parava. Já não tem mais fôlego pra fazer isso. Bom, outra curiosidade só pra vocês verem como às vezes a gente sofre, né? Por escolher mal uma voz. Eu devia ter escolhido uma voz que eu não judiasse tanto da minha garganta. Bom, coisas curiosas. A gente pode também, assim, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer na hora, tá? Se não fica uma coisa só eu falo, só vocês jogam ovo, tomate. Vamos mudar de vez em quando um pouquinho. Bom, outra coisa. O pessoal pergunta, né? O que é mais fácil dublar? Desenho, filme? Hoje mesmo me perguntaram lá numa entrevista. Quando a gente vai dublar um filme, você está dublando um ser humano que respira, que interpreta, que olha.
que gesticula. Então são mais signos que a gente fala para a gente prestar atenção e tentar fazer um bom trabalho. Quando você vai fazer um desenho, é diferente. É mais descontraído, primeiro que é mais descontraído. Você às vezes brinca com a voz, muitas vezes, né? Um personagem de desenho, ele tem uma voz diferente, você pode brincar. E às vezes o maldito do desenhista esquece que a gente tem que respirar, né? E aí se ele fez o desenho antes, porque normalmente eles fazem primeiro a voz, depois vão lá e desenham em cima do que foi gravado no estúdio. Isso é a voz original, né? Mas às vezes não, acontece o contrário, raramente. Eles desenham primeiro e depois bota lá para os caras criarem a voz. E aí esquece, tá lá o bichinho batendo boca que nem louco e você vai puxar o ar, que hora para respirar, né? Então às vezes você tem que falar meia página sem respirar, aguenta mais puxar o ar lá do dedão do pé. Quando não dá, edita, né? Hoje a tecnologia é muito mais apurada, hoje em dia não tem mais desculpa para não sincronizar perfeitamente o trabalho. Aliás, quando vocês virem trabalho mal feito, mal sincronizado, perde lá 5 minutos, desce, entra no e-mail lá, desce o cacete mesmo. Fala que tá uma bosta, manda pra TV ou pro distribuidor, só no DVD, pra eles verem que a gente tá prestando atenção. A gente, espectador, eu também sou espectador. Eu fico pé da vida, né, ao quadrado. Se vocês ficam bravos, imagine eu, né? Tô vendo que é a minha profissão que tá ali. Quando eu pego um trabalho mal feito. Então a gente tem que reclamar, porque eles acham que às vezes a gente não tá nem aí, vai assim mesmo, né? Assim, e não é bem assim, a gente quer fazer legal, né? Mas tem que ter tempo, tem que ter estrutura, enfim. Bom, a gente não faz só o que quer fazer, né? O diretor assiste uma produção, pode ser um filme, uma novela. Já dublei novela, essas novelas sul-americanas, essas obras-primas. Pedro Escamoso, alguém já ouviu falar de Pedro Escamoso, né? Então, eu era o Pedro Escamoso. Enfim, essas novelas todas. Teve uma época que a gente dublava muita novela e exportava para Portugal, graças a Deus, né? Só eles lá que viam, ninguém me conhecia mesmo. Os amigos não assistiam. Então já dublei novela, filme, série, filme de sacanagem, desenho, cartoon, anime, tudo. O que aparece, comercial de TV, tudo a gente dubla. O que aparecer a gente dubla. O diretor assiste e fala assim, esse aqui eu vou escalar fulano. A gente meio que já tem, de trabalhar com todo mundo, já conhece as vozes, né? Sabe o que é legal, o que não é legal para colocar naquele filme. Fala, Robin. Como que se dubla filme de sacanagem, cara? Foram... Não é só minha curiosidade da galera. Sério. É igual aquele que vai lá no Serginho Grossman e fala, não, meu primo quer saber, né? Uma amiga do meu amigo quer saber. Eu dublei muito pouco e é muito desagradável, né? Eu tive duas experiências desagradáveis. A primeira, que eu era novato ainda, e era, como faz muito tempo, não tinha essa coisa. Hoje a gente dubla todo mundo sozinho, não sei se vocês têm essa informação. Vocês acham que uma cena com 3 conversando, tá lá os 3 dubladores conversando. Não é, é um de cada vez, né? Cada um num canal diferente. No máximo você ouve aqui, se algum colega já dublou antes, você, se quiser, você pede pro técnico colocar como ele dublou, é para você contracenar com ele. Se não, se você é o primeiro, não vai ter isso. Você contracena com o som original, inglês, espanhol, japonês, o que for. Então, eu era novato ainda, dublava junto. Você imagine eu, novato, todo tímido lá, e do meu lado, uma dubladora, Maralise, que dublou Cavaleiros também, ela já é mais antiga, fazia Zepin. Bom, enfim, era uma das super gatas, uma voz muito bonita que ela tem. Dubla filme de sacanagem com ela. Eu nem olhava pro lado, né? Queria imaginar que eu tava sozinho dentro do estúdio, que não tinha ninguém, que ninguém tava me ouvindo, porque morrendo de vergonha e tremendo de medo. E você sai de lá tonto, né? Quase desmaiando. Então fazer... Faz isso pra você ver. Fica 1 minuto fazendo, respirando forte. Né? E tem que exagerar. Uma coisa é fazer de verdade, né? Outra coisa é você ter que fazer gravando ali e tem que sair um som forte pra captar. Então você fica... e fica tonto, né? E uma outra vez, foi pior ainda, o cliente estava junto. Ele ficou lá junto com o técnico e ele toda hora ele apertava lá o teclado para falar alguma coisa. Não, e era meio improviso. Ele queria que eu falasse um monte de palavrão, um monte de bobagem. E eu, morrendo de vergonha, já que já estava todo mundo assistindo, né? Eu vou ficar falando, criando o que vem na minha cabeça, aqui ó, vou me entregar. E aí ficava o cara no meu ouvido, não, fala. E eu, eu ficava com vergonha de falar, né? Enfim.
Mas isso não, você é muito curioso, Rob. Qual foi o personagem que o senhor mais gostou de fazer? Olha, é difícil eleger um que eu mais gostei, né? Eu gosto muito de fazer os personagens difíceis, os caricatos, né? Eu sempre faço o comediante, o gago, o fanho, a bichinha afetada. É verdade. Eu dublei, por exemplo, o John Leguizamo, é um ator que eu dublei em vários filmes, que ele fez o Pest. Sabe quem é o ator? O Pest eu tenho aqui, a gente pode ver. Mas ele fez para Young... Era um nome enorme. Young Fu com Amor, ele é uma drag queen. Nossa. E aí era uma sacanagem, né, no estúdio. Nessa época a gente dublou os 3 juntos no estúdio. Bom, enfim. Eu gosto de fazer filme assim, comédia. O Borat, vocês assistiram Borat? Sim. Olá, meu nome é Borat, eu gosto de sexo. Bom! É legal, um filme que assim, a gente se diverte fazendo, né? E comédia, você pode jogar uns cacos, né? Sabe o que é caco? Caco é quando assim, não tá no script, não é pra falar aquilo. Mas é apropriado, a cena deixa você fazer. E aí você joga um caco, se o diretor deixar passar, passa. Na comédia, isso eles deixam fazer. É quando vocês veem dublagem assim, mais moderna, quando vocês ouvem gírias, né? Gírias do local, tal, que né? É óbvio que não tem aquilo no texto, né? Isso é um caco. Então, comédia a gente pode botar caco, no Borat eu pus caco, enfim, quando é comédia a gente põe. Então eu gosto de fazer esse tipo de personagem. Não dá pra eleger ou mais legal, ou melhor, ou mais difícil. Eu não gosto de fazer os galãs, que não tem nada a ver comigo, ó, meu amor. Eu acho que fica canastra, porque não tá em mim, né? Eu não sou de falar, ó, meu amor, deixa eu chegar, cala a boca. É o meu estilo, né? Brincadeira, calma. Então eu acho que fica meio canastrão, assim, eu não gosto muito. E eles insistem, às vezes, em me colocar no papel do bonitão lá, que não tem nada a ver. E eu não gosto. Quando eu bato o olho na tela e falo, fui mal escalado, não gostei, é uma dificuldade a mais que tem para fazer. Não é que eu vá fazer de má vontade, mas você já fica com uma certa resistência, né? Então não dá. Agora, claro, se você me perguntar assim, qual foi o personagem mais especial que você dublou, não pode ser outro, senão o Shiryu, né? Porque... Aliás, é por causa dele que eu estou aqui, por exemplo, conhecendo vocês. Ele me apresentou pessoas no país inteiro. Esse daqui é o meu evento de número 95, que eu fiz em não sei quantos anos aí, mas 95, bastante. Esse ano eu chego no 100º. Graças ao Shiryu, graças aos personagens de anime principalmente, né? O Kakashi foi legal também, tem o 1000 anos de dor! Gosto do Kakashi, que é a mesma voz do Shiryu, eu não mudo a voz. O jeito de falar é diferente, né? Shiryu é mais, vamos lá, vamos botar pra quebrar. E o Kakashi já é mais na dele, tá? Fica lá vendo os hentai dele lá, mais irônico, né? É o jeito de falar, só que muda. Respondi sua pergunta? Enrolei aqui, às vezes eu me perco, vocês me chamam aqui. Pô, tem o Robin, tem o Batman também. Sobre aquele viral que saiu do YouTube do Para Nossa Alegria. Vocês viram isso, Para Nossa Alegria? Para Nossa Alegria? Tá aqui? YouTube. Isso aí, vamos ver, vamos lembrar então, vai. Palhaçada. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram no campo e o Senhor nosso Deus os tem alimentado. Deixa eu explicar, porque assim, eu tenho vários Shiryus lá em casa, né? Bonequinho que eu ganho, desenho, pôster, não sei o que, tá? Então pra onde eu olho ali eu vejo um Shiryu lá em casa. E eu já não aguentava mais essa família cantando. Nossa, era uma febre, né? Qualquer canal você punha. Então eu tava com aquilo na cabeça. E
lampejo ali, eu olhei para um Shiryu lá e mandei um para nossa alegria! Aí deu um pãe, sabe aquela lampadinha que acende assim? Eu falei, putz, eu vou fazer uma brincadeira. Mas eu não canto nada, né? Eu desafino até no parabéns a você. Eu faço uma vexame quando eu vou cantar parabéns nas festinhas. Aí eu falei, pô, Shiryu é dramático, então peguei a letra e fiz dramático. Fiz só o áudio e mandei pra Aline Pina, que é a minha amiga que cuida do site, lá, que vocês podem visitar o site, que é bem legal. E ela manja pra caramba. Aí ela foi lá, garimpou as cenas e sincou. Então ficou bem legal. Aí botamos um vídeo lá e a maioria gostou. Claro, tem sempre aquele mais fanático que vai falar assim, pô, estão zoando o Shiryu é meu herói. Mas não deve pensar assim, porque o Shiryu, não digo o Shiryu, que eu não conheço ele na intimidade, mas toda celebridade, é um ser humano também, não é o caso do Shiryu, não é um ser humano. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Também brinca, também faz xixi, né? Também bebe água, então assim, o Shiryu tava brincando, tava tirando um barato ali, não é pra ninguém se ofender e falar assim, pô, tá desiludindo o meu herói, imagina. Por quê? Porque a gente fez coisa pior, né? Que vocês já sabem também, né? Então vou mostrar lá, antes que não dê tempo. Pra quem não viu ainda. Sabe onde? Tá fora, tá na pasta fora. Tem que voltar. Não tá nessa pasta. Tá no. Cadê? Não, também nem tanto, não precisa sair. Ali, ó. Você achou? Não, era lá mesmo. Aqui. Não, pera, cadê? Ei, Shiryu e Sei, ali em cima. Eu acho que é esse aí. Shiryu, dá um cacete nesse bunda mole. Esse velho tá cada vez mais gagá. Rei, vai indo na frente e prepara nosso banho. Eu tomei um banho. Vou cobrir você de forrado, galera. Isso é o que vamos ver. Vem, espera um pouco, eu vou dar um pau nesse pequeno pônei e a gente vai... O Kurumada errou no nome. O título deveria ser Saint Shiryu. Como você pode ser o protagonista se até o seu pai te chama de viadinho? Você sentiu o soco do dragão. Vai sonhando, Rapunzel. Prepara que agora... Que bofe é esse? Alguém anotou a placa. Caramba, o pentelho tá mais resistente do que o Anderson. Mas eu assisti Rock no Lutador umas 15 vezes. Abracadabra, sem salami! Salva, moleque! Pede, moleque! Tá dançando funk? Não desce a sua peruca na unha! Da paixão! Opa, já gostou! Esse lança-chamas peruquento é forte demais. É que ele não tá no ômega. Essa série sempre vai chamar Saint Seiya. Gente, adorei essa malha coladinha. Essa atenção e aprende a lutar que nem um homem de verdade. Segura, dragão! Pô, você não sabe brincar! A gente para por aqui, Seiya. Senão eu vou ter que mostrar pra todo mundo o que tem atrás desse escudo. E agora? De novo, a mesma explicação, né? Foi uma brincadeira, uma piração. A gente sempre tem essa vontade de zoar qualquer trabalho que a gente faz, né? Você está dublando um filme sério,
De repente o cara faz assim, você fica com vontade de falar, vá tomar! Porque você quer fazer no movimento do cara. Não sei se vocês chegaram a ver na MTV, deve ter visto, né? Que aquele Hermes e Renato, quando eles zoavam, pegavam aqueles filmes trash, né? Aqueles chineses assim, que ninguém nunca viu, preto e branco. E aí eles, putz, gênios, né? Porque eles faziam uma história em cima do filme, né? Falando merda, falando porcaria. Então é o desejo da gente é fazer essas brincadeiras de fim de ano, nossas festas. Não é, de novo, eu explico, não é pra zoar, ninguém tá faltando com respeito ao herói de infância de vocês. É uma piração, uma brincadeira que eu fiz com o Hermes, tive a ideia, falei assim, a gente ia junto num evento em Brasília, né? Falei, vamos fazer, a gente mostra lá e tal. Enfim, a gente não mostrou lá porque não tinha condições técnicas, e aí botamos na internet e, enfim, de novo, 90% gosta e tem aqueles que não gostam. Mas é só uma brincadeira e pronto. Bom, tem um personagem que eu às vezes esqueço de falar dele e eu gosto muito de estar fazendo, até podia colocar na minha lista dos preferidos, que é mais recente, não sei se vocês assistem, Os Pinguins de Madagascar, vocês assistem? Então, putz, adoro fazer. Eu gosto de computador. O que é um computador? Que é o Mork, né? O Lemuri pequenininho lá. É gostoso porque a gente brinca com a voz, é confortável, né? Não força a voz, nada e tal. E ele é engraçado, né? Ele é engraçadinho, é o mais legal. Eu dou uma sorte danada, eu sempre pego os personagens legais, né? Tive a oportunidade, vamos ver se eu sempre esqueço alguns legais, assim. Manda-Chuva, vocês já assistiram? Manda-Chuva? Sabe que o Manda-Chuva é o Ceia, né? É o Hermes que faz o Manda-Chuva. Batatinha! E eu faço Batatinha. Manda-Chuva! Ai, Batatinha, eu estou apaixonado! Enquanto você estava dando uma de Romão, o garçom viu que eu estava filando bola e me jogou na rua. Minha barriguinha tá roncando. Pelo nome, está preparando seu famoso guisado de sola de sapato ou Batatinha? Temperado com molho de minhoca. Delícia! Isso eu não tinha, isso aí eu que inventei lá na hora. Era pra falar qualquer outra coisa. É um carro. Bom, enfim, Ceia e Shiryu, vocês viram duas vezes, né? Duas versões de Ceia e Shiryu. Alguma pergunta aí pra deixar eu falando sozinho? Do Full Metal. Full Metal? Foi alguma ponta que eu fiz que eu nem lembro, porque, como eu falei, às vezes você estrela uma série, na outra você faz uma pontinha, na outra você não faz nada. Isso é normal na vida do dublador, né? Teve uma época, na Alamo, que já não existe mais, que eles tinham lá uns 8 estúdios. Os 8 estavam fazendo anime. Foi na época que eles inventaram aquele canal Animax, né? Era só anime, 24 horas de anime. Então não aguentava mais ver anime, vocês também, porque... E as vozes, não tinha mais o que inventar. Todo o elenco de São Paulo fazia. Então você acabava um desenho, começava outro, as vozes eram quase as mesmas, né? E aí teve essa Hunter vs Hunter, nossa, não lembro mais, Najla, sei lá, Initial D, enfim, um monte, né? Full Metal, acho que foi alguma, deixa eu ver, pode ver aí, mas alguma pontinha, não foi nada. Isso é coisa sua mesmo? Eu só assustei vocês dois há 3 anos. Era pra eu ficar de olho, pra que vocês não morressem. Então por que você atacou a gente? A Izumi pediu pra que eu ajudasse vocês a ficarem mais fortes. Nem sei quem é. Alguma ponta. Bem ponta mesmo. Bom, enfim, deixa eu ver se eu esqueci de algum. Não, deixa lá, vamos ver. Da comédia ainda falou, Trash, nem lembro dessa. Bananas e Pijamas, acho que tem isso aí. Isso é novo, hein? Novo? Vocês sabiam que o desenho foi piada de verdade? O nome dele era Rato Perna de Pau. Ele enterrou um tesouro na Vila Colchedo que nunca foi encontrado. Bom, talvez seja uma história. Ou talvez seja um tesouro enterrado esperando que alguém o encontre. Esse desenho não tá muito bom, não. Ele fala muito pelos meus bigodes. Fala. Você já falou, então... Espera, Robin, depois. Bleach, Abarai.
Abarai. Deve ter aí, não tem? Range. Abarai Range. Pouca coisa, né? Eu não sei se ele entra. Não sei se ele entra. Foi muito! Não me entende? A Hulk foi condenada à morte! Isso porque você roubou os poderes dela! Você não entende, Ichigo? Culpa sua! É por sua culpa que a Hulk vai morrer! Fala bancária. Traz você primeiro, vai. Fala. Tem algum personagem que o senhor tenha se recusado terminantemente a fazer? Cara, vontade não faltou. Não, é sério, é aquele exemplo que eu falei. De repente eu vejo assim e falo assim, pô, mas não tem nada a ver comigo. Eu dublei há 2 semanas um filme que era um garoto. Eu escalaria, sei lá, o Fábio Lucindo pra fazer, uma voz jovenzinha e tal. E eles falaram que não, mas você já dublou esse ator. Eu falei, como eu dublei esse ator? É um moleque. Não, ele tinha barba, não Ana Karenina, não sei o quê. Eu falei, não, vai ficar uma bosta, minha voz não cabe pra esse moleque e tal. Não, vai. Aí eu fiz o filme. Fiz o filme inteiro brigando com o cara, né? Tentando deixar leve, quase gayzinho, né? Pra ficar leve. Você quer deixar a voz leve, já quase fica viadinho, né? Porque você quer falar levezinho e tal, né? Enfim, fiz o filme. Não gostei de fazer. Eu poderia ter falado assim, não vou fazer. Mas eles pediram e tal, falaram que já tinha. Fiz e aí no fim até gostaram lá, enfim. Nem vou falar que filme é, que é pra vocês não assistirem. O filme é bom, o filme é legal pra caramba. Então fala aí o nome. Então, mas nem sei o nome também. Mas assim, nunca me recusei, mas às vezes dá vontade. Dá vontade. Botam pra fazer um cara muito mais velho, aí tem que ficar arranhando a voz, aí já fica caricato. A gente fala caricato, né? Não fica natural. É uma preocupação a mais que você tem pra fazer aquele papel. Se é num desenho, tudo bem, você faz um velhinho lá caricato. Você jamais me pega não! Você faz uma vozinha lá qualquer e passa legal, fica bonitinho. Agora, você vai fazer isso pra valer de verdade, aí fica caricato. Ou mais jovem, como o exemplo que eu dei, né? Fica viadinho, né? Fica leve e fica muito bonito. Vê lá. Você dublou algum personagem em jogo? Ah, sim. Esses games, agora tá uma febre aí, né? De dublar os games. Tomara que vingue isso mesmo. Teve uma época mais antiga, época de CD-ROM, não sei o que eu fiz alguns jogos. Até no site tem um lá. Agora, quando a gente vai dublar o jogo, eu não sei nem que jogo é. Porque é assim, a gente só grava o áudio, os arquivos, como eles falam, sem imagem, sem nada. Vem o texto lá, você grava, você escuta o original, você escuta lá. Você já sabe que tem que ser nesse ritmo. Em português, né? Então você meio que vai na intuição. Depois é que eles vão pegar esse arquivo e sincar lá no jogo. Eu dublei poucos jogos, porque assim, nós estamos numa fase de transição, de regulamentar esse trabalho. A gente tem o nosso trabalho de dublagem normal regulamentado. Quanto ganha, como é que distribui o trabalho, isso tudo está regulamentado. O jogo não, então um paga bem, outro paga mal, outro paga pouco, um quer que duble não sei quantos arquivos. Então tá uma coisa meio bagunçada e eles estão chamando muita gente que não é da dublagem para fazer os jogos. Ou atores de teatro que nunca dublaram, ou o amigo do amigo, entendeu? Então tá uma coisa meio bagunçada, eu dublei poucos jogos. Tomara que eles dublem em CDZ, né? Vai ser legal. Senhorita? Como foi? Depois é você. Não, pode falar. Primeira Como foi fazer o Castelo Animado? Ah, o Castelo... Então você vê, o Castelo Animado é aquela vozinha estridente que eu fiz na caveira, não tão arrepiada, mas a voz do Pilar, que é uma coisa que você força aqui, fica irritante, né? E geralmente alguma coisa pequenininha, irritante, eu acabo caindo nisso, né? Foi legal, é um longa-metragem legal, né? A voz do foguinho lá, que ficava... Gostei de fazer. Fala, Robin. Todos os animes e séries e filmes que tu já dublou, qual foi a voz mais complicada de fazer? Eu acho que já respondi essa pergunta, porque assim, é difícil eleger qual a pior, né? Essas que eu tenho que forçar e depois me dano, né? Depois fico rouco.
A Caveirinha foi difícil, mas eu gostava de fazer. Então a gente tinha um pato lá, a Caveirinha ela entrava no começo e no final coisa pequena, né? Então dava para eu dublar 4 episódios de uma vez. Então início e fim de um, início e fim de outro, ou seja, 8 intervenções, tipo o triplo dessa que vocês viram aqui de tamanho. E aí já começava a doer a garganta. Então eu dublava um pouquinho num dia, voltava no outro dia, dublava outro pouquinho, então ia dividindo. Quando eu pego um trabalho muito grande, que eu sei que é difícil de dublar, eu estou dublando uma série que é o Charlie Sheen, né? Mas, putz, difícil, o cara é muito difícil, sou fã dele, mas é muito difícil dublar ele. Ele fala muito rápido, já tem 3 frases, em 2 palavras que eu consigo falar, ele já falou 3 frases. É difícil, o trabalho é difícil de fazer também, por condições outras que não vale a pena falar aqui. E ele fala muito, então eu já sei, quando eles me passam a escala, né? Porque o estúdio liga pra mim e fala assim, ó, tenho aqui 5 horas pra você, quando é que você pode? Você pode na segunda, você pode na terça, de manhã, marca um horário com o dublador. Mas eu pergunto, mas o que é isso daí? É a série tal? Ah não, essa daí eu já sei que eu vou falar pra caramba, que ele fala muito, 5 horas é muito, vamos dividir isso daí. Faz 2 horas no dia, 2 horas e meia no dia, então isso é normal acontecer. Enfim, não dá pra escolher o